as nossas habituais saudações. A fidelização dos contratos de comunicações eletrónicas que abrangem, como se sabe, o telefone fixo, o telefone móvel, a internet e as televisões, continua a suscitar farta discussão e há um conjunto vasto de consumidores lesados a reagir perante um conjunto de exigências que nem se atêm ao que a lei estabelece e parece esquecerem tudo o que é direito fundamental dos consumidores. Em primeiro lugar, se não houver informação acerca da fidelização, evidentemente que cláusulas do estilo são inoponíveis aos consumidores, isto é, não obrigam os consumidores nos termos da Lei das Condições Gerais dos Contratos. Por outro lado, tribunais têm vindo já a estabelecer doutrina a este propósito, isentando, porque abusivas, os consumidores da sujeição a tais cláusulas. Cite-se, como a outro propósito já se disse, um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, segundo o qual as cláusulas de fidelização que garantam a estabilidade económica do predisponente, isto é, do operador de comunicações eletrónicas, têm de conferir, em contrapartida, também vantagens de ordem comercial ao aderente, pelo que, não resultando comprovadas quais sejam essas específicas vantagens, no caso em apreço, seja de considerar uma tal cláusula proibida à luz da linha A do número 1 do artigo 22 da Lei das Condições Gerais dos Contratos. Mas uma outra decisão, esta de 11 de setembro de 2012, do Tribunal da Relação de Guimarães, subscrita por Araújo Barros, como relator, diz simplesmente isto: o prazo de prescrição de 6 meses conta-se da data da prestação do serviço e não da faturação do mesmo. A cláusula de um contrato de adesão que tem por objeto o fornecimento de serviço telefónico móvel com cedência de equipamentos, pela qual o predisponente estabelece a penalização de pagamento do valor dos equipamentos cedidos, bem como das prestações de consumo mínimo em falta até ao fim do prazo do contrato, caso o contrato venha a ser incumprido pelo cliente ou extinto por razão a este imputável, é nula por consagrar uma cláusula penal desproporcionada aos danos a ressarcir. Também, uma outra decisão, um acórdão de 22 de junho de 2014, relatado por Pedro Lima Costa, da Relação do Porto, diz que no caso da extinção do contrato de acesso a redes públicas de comunicações eletrónicas por parte do consumidor, ocorrida durante o período de fidelização, o Decreto 56/2010 proíbe que o operador de serviços de comunicações eletrónicas cobre ao consumidor indemnização com valor superior ao preço corrente de equipamentos que tal operador tenha fornecido ao consumidor, preço corrente esse que poderá ser minorado pelo decurso do tempo em conformidade com indexantes previstos nas 3 alíneas do número 2 do artigo 2º daquele diploma legal.
se não tiver ocorrido a oferta de equipamentos ou se for praticada venda de equipamentos ao preço corrente de mercado, o utente não terá de indemnizar o operador pela extinção ocorrida durante o período de fidelização. O Decreto-Lei 56/2010 vigora para todos os assinantes dos contratos de comunicações eletrónicas, ou seja, a pessoa singular ou coletiva que é parte num contrato com um prestador de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público para o fornecimento desses serviços. E mais recentemente, um acórdão de 16 de setembro de 2014, que veio a lume no último número da coletânea de jurisprudência, relatado por Henrique Araújo, da Relação do Porto, diz exatamente que, no contrato de prestação de serviço de telecomunicações, se não tiver existido fornecimento de equipamentos, a indemnização pela resolução antecipada, isto é, pela extinção antecipada do contrato, pode ser livremente fixada pelas partes, desde que se não ultrapasse as barreiras impostas por um juízo de proporcionalidade. Se houver desproporção, há necessariamente a redução a tais limites da cláusula penal assim estabelecida, que é como que uma penalidade infligida, imposta ao consumidor por não ter cumprido o período normal do contrato aí estabelecido e que o consumidor, consequentemente, a ele fica sujeito.